CBN, Emprego e Oportunidades. O número de brasileiros que decidiram trocar o Brasil para viver e trabalhar no exterior supera a média dos últimos anos. De acordo com uma empresa de imigração, entre janeiro e novembro deste ano, apenas para Portugal, as requisições aumentaram 200% se comparado ao mesmo período de 2021. Para os Estados Unidos, o crescimento foi de 114% e para a Austrália e Nova Zelândia chegou a 544%. Para entender esse comportamento e falar um pouco mais dessas oportunidades, aqui com a gente o Dimas Facioli. Bom dia para você, Dimas. Bom dia, Sandra. Que estímulo, hein, que esses brasileiros estão tendo para ir embora. Então, tem uma série deles aqui, né? Só completando um pouquinho esses números que você passou, né? Apenas para a gente ter uma ideia, de janeiro a dezembro de 2022, os Estados Unidos emitiram 1.884 vistos EB1. EB1 é quando o profissional prova ser o número 1 em sua profissão no país de origem. Então, só para você ter uma ideia do quanto cérebro, de fato, a gente está perdendo, né? Então, EB1 e EB2, né, que enfim é primeiro e o EB2, por exemplo, são os brasileiros ou profissionais de outros países que os Estados Unidos entendem que vão ajudar eles do ponto de vista de desenvolvimento, né? E isso é um crescimento, como você disse ali, nesse caso aqui, né, de 216% na faixa EB1 e EB2 no mesmo período de 2021, né? E são vistos destinados a profissionais com habilidades extraordinárias, como pesquisadores, artistas, atletas, engenheiros, executivos de nível sênior, desenvolvedores, programadores, etc., né? E respondendo ao que você me colocou, assim, tem uma conjunção de fatores, né, que estimulam os brasileiros a emigrarem, né? Segundo a mesma empresa que trabalha no processo de imigração, né, a possibilidade, o mais forte deles é a possibilidade de ter salários em euro e dólar, né? E, obviamente, a gente não consegue competir, né? Mas existem outros fatores, como a oportunidade de internacionalização da carreira, as condições melhores de vida, especialmente no quesito de segurança, né? A gente tem vivido muito fortemente essa questão de insegurança aqui no país, nos últimos tempos, né? A perspectiva de educação e de qualidade para os filhos e, ultimamente, essa questão política, né? Dessa questão da polarização, da insegurança, né? De se viver nesse país tem estimulado as pessoas a caminharem, né, para outros países aí. Então, assim, a gente fez, né? Isso traz muitas consequências para o Brasil, né, Sandra? Por exemplo, o país caiu 8 posições no ranking de competitividade global de talentos, né, desenvolvido pelo Instituto Europeu de Administração de Empresas, o INSEAD, passando da posição 72 para 80 entre 132 países. Na verdade, a gente tem o talento, né, Dimas, pelo que você colocou, só que eles não estão ficando no país, eles estão indo embora. Estão indo embora, exatamente. Então, a gente tem boas possibilidades de formar as pessoas aqui, as empresas investem nessas pessoas, mas mesmo que eles estejam em boas empresas, ganhando bons salários e estão indo em altos executivos, vão para outros países, a gente tem uma série de relatos aqui, né? As pessoas não se sentem seguras aqui, né? Não sentem que, por exemplo, não podem educar os filhos. É óbvio que a gente tem muita gente que ainda está aqui, mas essas cabeças que são cabeças muito bem formadas fazem a gente perder competitividade no cenário internacional, né? Então, a gente poderia estar desenvolvendo uma série de produtos aqui que essas pessoas estão desenvolvendo fora do país, né? Com certeza o país, né, o nosso, tem que ficar atento para esse cenário, para gerar novas oportunidades, né? Imagino que sejam mais jovens também, né, que têm essa ousadia de ir, embora tem muitos aí querendo, pensando em família e tudo mais, mas imagino que eles estejam mais dispostos para essa mudança, Dimas. O jovem, sim, sem dúvida, é uma grande maioria dessas pessoas, né? O índice de desemprego entre os jovens encosta em quase 20% aqui no Brasil, né? Mais do que o dobro da média nacional, lá na casa dos 8%.
Então, quando olha apenas para a população mais vulnerável, que vive na pobreza, 3 em cada 10 tem entre 15 e 29 anos, né? Então, é um desperdício de talento enorme e essas pessoas acabam ascendendo, elas acabam aprendendo e, obviamente, tendo oportunidades fora do país, elas vão para fora do país. Primeiro por causa da questão, fortemente dessa questão do ganho, mas tem uma série de outras coisas que a gente acaba não ofertando aqui para eles também, né? E é complexo, né? A gente precisa, de fato, fazer com que essas pessoas fiquem aqui, dando perspectivas. É óbvio que tem parte das questões que estão relacionadas à questão política, mas parte disso também as empresas podem trabalhar. A gente já falou aqui, por exemplo, que 70% das pessoas saem nos 2 primeiros anos de empresa, né? E 67% dos motivos estão absolutamente administráveis pelas empresas. Então, às vezes, a empresa não tem feito esse trabalho de segurar as pessoas aqui, né? de manter esses talentos aqui. É óbvio que, de novo, quando a gente concorre com salários que são salários pagos em euro e dólar, a concorrência fica quase desleal. Mas existem várias possibilidades de você compensar isso, como, por exemplo, para os profissionais que já estão com muita competência, a gente está falando em quase 2.000 ali que são EU, né? Que provaram que são os melhores na sua profissão. A gente tem incentivos de longo prazo, por exemplo, tem plano de aposentadoria, tem previdência privada, tem uma série de coisas que as empresas podem fazer para segurar esses profissionais aqui, né? Além de pensar no próprio desenvolvimento profissional, né, dessas pessoas, porque elas têm alta capacidade, né, mas elas querem com certeza estar inseridas num projeto maior, né, e ter aí a disposição de usar esse talento, essa mentalidade de gênio aí para outras ações. Os brasileiros estão competindo, pelo jeito, com talentos globais, né, Dimas? Sim, estão competindo com talentos globais, especialmente nessa área que é mais demandada, ciência, tecnologia, engenharia, matemática, né? Então, significa que nós estamos formando bons profissionais, nós temos muito boas cabeças aqui, e ainda tem essa questão e o número de pesquisadores que nós temos aqui frente ao número de pesquisadores que a gente tem no mundo, né? Então a gente tem pouco investimento nessa questão de ciência e tecnologia, precisa e aí dinheiro, é política governamental, né? Então ela precisa colocar mais recursos nisso de fato e nessas áreas, né? Não adianta ficar colocando também áreas que não tem demanda no mundo, né? Então a área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática são as áreas mais demandadas no mundo todo e muito provavelmente aqui também a gente precisa dessas cabeças, né? Então aí é pura política de governo, né? Agora quem está com foco lá fora mesmo, né? Você disse aí dos dados da emissão do tipo de passaporte, né? Do visto que dá essa facilidade, é algo importante, né? Pensar em toda a documentação para ir com um pouco mais de segurança também para lá, né, Dimas? Sim, sim. Aqui a mesma empresa diz que atualmente há mais de 3 milhões de brasileiros vivendo de forma regular no exterior, né? E boa parte deles trabalhando, que é um recorde, né? E então, óbvio que você precisa se preparar para poder concorrer para essas posições também. Não tem para todo mundo, né? E ainda tem uma série de profissionais que estão lá sem o visto, de forma irregular, né? Mas você tem razão, tem que se preparar. Dimas Faccioli, obrigada por trazer esse assunto aqui na nossa programação. Uma boa semana para você e até a próxima. Obrigado a você, Sandra. Boa semana a você e a todos. Grande abraço.